A professora Jaqueline Arruda Massad é uma pesquisadora excepcional. Ela é nutricionista e professora do ensino superior. Gosta da pesquisa epidemiológica, de modo especial em populações de risco no escopo das desigualdades sociais. Tem grande interesse em pesquisas relacionadas ao contexto da alimentação, envolvendo vulnerabilidades sociais e sua inter-relação com o consumo alimentar, qualidade da dieta e estado de saúde. Adora aprender coisas novas, ouvir música, dançar e partilhar momentos ao lado das pessoas que gosta, além de contemplar a natureza. Para Jaqueline, a participação da sociedade na formação de práticas de combate à fome precisa ser reforçada, e a participação no projeto caracteriza uma das formas de contribuir na formação e disseminação de novos ideais no enfrentamento à fome. Olá, eu me chamo Jaqueline e eu estou aqui para conversar com vocês na nossa oficina a respeito de insegurança alimentar e nutricional. Para começarmos a contextualizar sobre a insegurança alimentar e nutricional, é importante, primeiro, contextualizarmos o direito humano à alimentação adequada. Hoje, este direito está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente no artigo 25, que diz para nós que todo indivíduo tem direito de acesso a vários itens que garantem para ele saúde. Entre eles, serviços sociais, vestuário, habitação, cuidados médicos e alimentação. Então, nós temos vários países em conjunto assumindo que todo indivíduo tem direito de ter acesso à alimentação, principalmente se esse indivíduo estiver vivenciando uma situação de desemprego que pode comprometer o acesso a essa alimentação, doença que o cause invalidez e dificulte o acesso à alimentação, em casos de viuvez, velhice ou qualquer outro caso de perda dos seus meios de subsistência, de forma que isso interfira no seu acesso à alimentação e fugiu do seu controle. Porque muitas vezes nós somos assolados ou somos acometidos por situações pelas quais não estavam previstas. E isso pode dificultar o nosso acesso a uma alimentação de qualidade. Partindo desse pressuposto, quando a gente pensa conceitualmente no DHA, nós estamos falando então de um direito inerente a todas as pessoas de ter um acesso regular, permanente e restrito. Regular, porque eu preciso ter esse acesso garantido sempre. Permanente, porque eu preciso que este acesso ele aconteça desde o dia que eu nasço até o dia que a minha vida finalize, né? Infelizmente, que a gente venha a óbito e restrito no ponto de vista de que, independente de ter acesso a outros desses direitos, como transporte, educação, eu tenho que ter direito ao acesso à alimentação, por isso restrito. E aí, esse direito quer direta ou por meio de aquisições financeiras. Então, eu preciso pensar que o indivíduo tem direito a esse acesso regular tanto com o alimento na sua forma direta, como por outras formas, por meio de uma doação, por meio de uma transferência de renda que vai me permitir comprar o alimento. Então, a ideia é que esse direito permanente a alimentos seguros e saudáveis também leva em consideração quantidade e qualidades adequadas e suficientes, ou seja, além de ter acesso a alimentos regulares, né, seguros e saudáveis, eu preciso ter acesso a uma quantidade que se referencie àquilo que eu preciso. E também na qualidade, não pode ser qualquer alimento, não adianta eu ter acesso a alimentos que não são saudáveis, que não têm uma qualidade. E ainda precisa respeitar, ou seja, ser correspondente às tradições culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena, tanto nas suas dimensões física e mental, quanto nas dimensões individual e coletiva. Então, o DH, ele vem falar que o direito ele é individual, mas eu preciso garantir ele também a todo indivíduo, por isso essa questão do ponto de vista coletivo. Ainda sobre isso, esse acesso precisa ser livre do medo, porque eu não posso pensar que qualquer outra situação, qualquer outra condição pode afetar o meu direito garantido. Então, esse meu direito, ele precisa ser garantido sem que eu tenha medo disso, tá? Aí, o DHA
Nesse contexto, ele apresenta duas dimensões indivisíveis. A primeira é de estar livre da fome e o direito de estar livre da malnutrição. A segunda dimensão é o direito a uma alimentação adequada. Indiretamente, uma dimensão está relacionada à outra. Quando nós temos a dimensão do direito de estar livre da fome e da malnutrição, a gente precisa refletir que não basta eu ter acesso à comida. Eu preciso ter acesso à comida, mas eu preciso que essa comida seja de qualidade. Porque muitas vezes nós temos acesso aos alimentos, mas nós não estamos bem nutridos. Então, essa primeira dimensão, além de me falar que eu tenho que ter direito de ter acesso ao alimento, esse tem que ser um alimento de qualidade para me prevenir a malnutrição. A partir do momento que eu estou livre da malnutrição, isso aconteceu porque eu tive acesso a uma alimentação adequada. Então, eu preciso ter direito a uma alimentação adequada para ter o meu direito de estar livre tanto da fome quanto da malnutrição. E aí é importante, então, a gente falar do conceito mais importante da nossa oficina, porque a nossa oficina é sobre insegurança alimentar. O conceito mais importante é segurança alimentar, que é o oposto. Antes da gente entender sobre a insegurança, eu preciso saber o que é um indivíduo em estado de segurança. O que é um indivíduo seguro? Conceitualmente, de modo internacional e em território nacional, a segurança alimentar é visualizada como o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí aqui a gente já vai abrir um parênteses. O que pode estar passando na tua mente é que este conceito é muito parecido com o DHA, se não for igual. E aí eu vou concordar com você que ele é muito parecido. O conceito de segurança alimentar, ele vem sendo construído desde o período da Primeira Guerra Mundial. Então, ele é um conceito que lá para trás não falava sobre isso. Hoje, ele é muito semelhante ao DHA, porque ele é um conceito que foi construído ao longo do tempo e ele incorporou o conceito do direito humano à alimentação adequada de forma mais ampla do que o conceito do DHA. O conceito de segurança alimentar, ele vem reafirmar novamente o DH, partindo do pressuposto que eu preciso ter o meu direito garantido de forma regular e permanente, da mesma forma que nós explicamos o conceito do DH, só que aqui ele vem reforçar para a gente que esse direito, ele não pode comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, ou seja, o indivíduo em situação de segurança alimentar, ele tem o direito de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, mas ele não precisa ter esse direito garantido se privando de outros direitos. Sabe quando o indivíduo pensa assim, bom, eu vou comprar comida, mas o dinheiro que eu vou usar para comprar a comida da semana é o dinheiro que eu iria usar para comprar o medicamento do meu avô, é o dinheiro que eu iria comprar, que eu iria usar para comprar um tênis novo para o meu filho. E aí nós estamos falando de outros direitos essenciais, que é o acesso à medicação para tratar a doença, acesso à vestimenta adequada para a gente desenvolver as nossas atividades no cotidiano. E aí, o indivíduo seguro é o indivíduo que ele está com todos os outros direitos garantidos, incluindo o de segurança alimentar. Se o indivíduo ele precisa pensar que ele vai tirar o dinheiro de um lugar para comprar comida, ele não está seguro. E aí, dando continuidade ao conceito, a segurança alimentar ainda vem falar que esse direito, ele tem como base práticas alimentares promotoras da saúde, isso reforça o conceito do DHA, mas que respeitem a diversidade cultural, que também está no conceito de DHA, mas ele aborda ainda mais que esse direito, ele tem que ser ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentável. Então, o indivíduo seguro é um indivíduo que tem direito de acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, mas pensando em alimentos, por exemplo, que foram produzidos respeitando o ambiente. Então, ele é sustentável. É, a comida que está na mesa respeita a cultura daquele indivíduo, respeita a cultura daquele local. Então, se eu, por exemplo, obrigo aquela família a receber uma cesta de alimentos que não é compatível com os seus hábitos alimentares, ele também não está seguro. Se, por exemplo, eu preciso comprometer outras necessidades econômicas da casa para comprar comida, esse indivíduo também não está seguro. E se eu, por exemplo,
tenho acesso a uma alimentação baseada na produção de alimentos que utilizou o trabalho escravo, que, por exemplo, focou no trabalho infantil, eu também não estou tendo acesso a um alimento que foi produzido de forma sustentável sobre o ponto de vista social. E aí eu também não estou seguro. Então, o conceito de segurança alimentar, gente, ele é muito mais amplo do que o conceito de DHA. Porque o conceito de segurança alimentar, ele abrange não somente a capacidade do indivíduo de prover o acesso ao alimento e o dever do Estado de garantir isso, mas ele abrange também, ao pensar no Estado, em todas as políticas e práticas que garantam a disponibilidade de alimentos para todo mundo, o acesso regular a todo mundo, mas de forma que esse alimento tenha sido produzido respeitando a todas essas percepções ambiental, cultural, econômica e social, de forma que seja sustentável. Então, o conceito de segurança alimentar ele é muito mais amplo do que aquilo que o DHA somente traz para nós ou aquilo que a gente imagina, porque às vezes muito se discute sobre segurança alimentar e só se fala do acesso, só se fala da disponibilidade. Mas quando nós olhamos o conceito na sua completude, ele vai muito além disso. E aí a gente já precisa começar a pensar que o inverso, né, o indivíduo inseguro, ele pode estar inseguro não só porque ele não tem acesso, mas ele pode estar inseguro por várias outras coisas. Se eu estou ferindo qualquer uma desses preceitos, social, cultural, econômico, ambiental, eu provavelmente vou ter uma população, uma família, um grupo de pessoas ou o próprio indivíduo sobre uma probabilidade de insegurança alimentar, ok? Dando continuidade ao que nós estávamos conversando, ao falar de segurança alimentar, eu estou partindo do pressuposto que o indivíduo está com seu direito permanente garantido. Às vezes, o indivíduo não está com este acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente. Quando isso está acontecendo, nós afirmamos que o indivíduo está em situação de insegurança alimentar e nutricional, que é o tema da nossa oficina. Então, todos os indivíduos que têm o seu direito de acesso a uma alimentação adequada ferido, ele está em uma situação de insegurança alimentar. E a literatura, ela me diz que existem níveis de se vivenciar essa insegurança alimentar. O primeiro nível que a gente tem é o nível leve. O nível leve, ele reflete não a vivência da fome, mas ele reflete uma preocupação da possibilidade de vivência de fome. Nós estamos falando daquele indivíduo que, eventualmente, ele deita para dormir com aquela preocupação de que, será que eu vou ter comida até o fim do mês? Será que a comida que eu tenho no armário vai dar para todo mundo até eu receber o próximo pagamento? Então, a insegurança leve, ela não se refere aos indivíduos que estão passando fome, mas são aqueles indivíduos que constantemente se preocupam na possibilidade de vivenciar essa vida. Alguns estudiosos, eles falam que a pessoa com insegurança leve é uma pessoa muito próximo da segurança. Eu, particularmente, não gosto de pensar dessa forma. Por quê? Não é legal você, todos os meses ou a cada semana, ter que se preocupar com a possibilidade de ausência de alimentos. Então, uma pessoa com insegurança leve, ela é, sim, uma pessoa insegura. Ela pode não estar vivenciando uma redução da oferta de alimentos, mas ter que se preocupar com a possibilidade de talvez vivenciar também não é qualidade de vida. E é por isso que eu e vários outros pesquisadores concordam que sim, a insegurança leve, mesmo ela representando apenas uma preocupação, ela ainda é um nível importante de insegurança alimentar a ser investigado. Talvez você conheça alguém que vivencia essa situação. Talvez você more perto de alguém, tenha algum amigo que, infelizmente, vivencia essa situação. E isso é algo com o qual nós deveríamos nos preocupar enquanto coletivo, enquanto sociedade. Não é legal quando a gente tem um conhecido que precisa fazer muito mais para ter o seu acesso ao seu direito humano à alimentação adequada garantido.
A insegurança moderada, ela se refere à situação de privação. Então, as pessoas que são classificadas como inseguras moderadas, elas são aquelas pessoas que elas já passam a vivenciar situações de redução na oferta quantitativa e na oferta qualitativa de alimentos. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, antes consumiam 5 colheres de sopa de arroz e agora elas vão comer só 3. E essas 3 colheres de sopa não é porque ela está fazendo dieta, não é porque ela quer reduzir calorias da sua alimentação. Ela está fazendo isso porque ela precisa poupar a refeição, ela precisa poupar os alimentos em casa para que o arroz dê até o próximo pagamento. São pessoas que, por exemplo, pensando em famílias ou em configurações familiares, o pai e a mãe, ao invés de comer um frango inteiro, divide um com outro membro da casa, para que todo mundo consiga comer a famosa mistura. É um termo muito utilizado no cotidiano, né, para se referir à oferta de carne dentro da casa. Ou então, quando as pessoas reduzem a oferta de carne vermelha na dieta e passam a consumir ovo, que tem um custo mais baixo do que a carne vermelha. Então, a insegurança moderada, ela se refere a essas pessoas que passam a se privar, tanto no ponto de vista quantitativo, quanto no ponto de vista qualitativo. Elas não deixam de se alimentar, mas elas passam a se alimentar agora em menor quantidade. Por fim, a gente tem as pessoas que são classificadas com insegurança grave. As pessoas que são classificadas com insegurança grave, elas são necessariamente, obrigatoriamente, as pessoas que vivenciam uma situação de fome. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, fazem somente uma refeição ao longo do dia, ou elas transitam dias sem realizar qualquer refeição, sem consumir qualquer alimento. Então, a fome é a representação hoje do nível mais grave de insegurança alimentar. É aquele indivíduo que tem permanentemente o seu direito humano a uma alimentação adequada ferido, não garantido, tá? E aí, falar de fome é algo extremamente importante. Aqui nesse slide, nós temos alguns dados que representam o quanto isso é um tema importantíssimo no contexto da saúde coletiva. Hoje, estima-se que, em média, 691 até 783 milhões de pessoas no mundo vivenciaram uma situação de fome no ano anterior. Cerca de 2,4 bilhões de pessoas apresentavam ou a privação ou a fome em 2022, dos quais, cerca de 900 milhões apresentavam a insegurança alimentar grave. Cerca de 600 milhões de pessoas, elas estarão cronicamente desnutridas em 2030, porque, gente, a literatura diz para nós que uma pessoa em situação de insegurança alimentar grave, ela tem muita dificuldade de ascensão social e de ascensão de um nível para outro. Ou seja, uma pessoa em situação de insegurança grave, ela precisa de muito para chegar ao nível de segurança alimentar. Então, nós não conseguimos reverter o contexto da insegurança grave em uma questão de poucos anos ou de poucos meses. É por isso que existe essa estimativa de que em até 2030 a gente tenha 600 milhões de pessoas vivendo uma situação de desnutrição, porque a desnutrição é um reflexo do estado nutricional das pessoas que vivenciam a fome de forma crônica. Então, nós estamos falando de muitas pessoas que, infelizmente, vão passar muito tempo passando fome, e isso vai inabilitar, ou vai prejudicar o seu estado nutricional a longo prazo. Nós temos um outro dado que revela que mais de 3,1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, cerca de 42% das pessoas no mundo, não conseguiram pagar por uma dieta saudável em 2021. Eu frisei para vocês lá atrás que a segurança alimentar não é só ter acesso à comida, eu preciso ter acesso à comida de qualidade. E a gente teve em 2021 quase metade da população não conseguindo ter acesso a essa alimentação de qualidade. Então, falar de segurança alimentar, contextualizar a fome é algo extremamente importante. Tão importante que nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, entre os 17 ODS que nós temos previstas como um pacto mundial, entre os territórios geográficos,
O segundo objetivo de desenvolvimento sustentável é justamente a fome zero. Partindo do pressuposto que esse é um problema que preocupa todos os indivíduos em qualquer território geográfico. Pensando especificamente nessa ODS, nós temos algumas metas que foram partilhadas entre os países que marcaram a ODS. Entre essas metas da ODS 2, que é a da Fome Zero, a gente tem a meta de acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e suficientes para todos. Então, os países partilharam essa necessidade de atingir essa meta de que todo mundo tenha acesso a alimento saudável, nutritivo e suficiente. Nós temos uma segunda meta, que é acabar com todas as formas de má nutrição, partindo do pressuposto que eu não preciso somente garantir acesso a alimento, eu preciso garantir acesso a alimento de qualidade, para que eu não tenha pessoas com má nutrição. Uma terceira meta se refere à necessidade da duplicação da produtividade agrícola e dos rendimentos dos pequenos produtores de alimentos. Então, os países partilharam a necessidade de fomentar a agricultura familiar, porque hoje a gente tem muitos países como o Brasil, com boa parte da produção baseada nos grandes latifúndios. E a gente sabe que os grandes latifúndios hoje, eles não entregam a refeição ou os alimentos para o território nacional. Boa parte daquilo que nós produzimos é exportado, é utilizado para manufaturar ração ou qualquer outro tipo de alimento, mas na prática, muito do que nós consumimos no território nacional advém da exportação. E aí essa meta ela vai justamente reforçar essa necessidade da gente aumentar a produção do pequeno produtor, porque hoje quem abastece o mercado nacional é o pequeno produtor. É o cara que está produzindo em 2 hectares, é aquela família que está produzindo para vender no supermercado do teu bairro. Então, a ideia é que os países comecem a investir na produção do pequeno produtor nessa meta. A quarta meta dessa ODS se refere à necessidade de assegurar a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas de produção alimentar. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o foco é eu pensar que eu preciso trabalhar a sustentabilidade do plantio à comercialização dos alimentos. Quais são as medidas que eu preciso tomar para ter sustentabilidade no processo produtivo, no processo de colheita, no processo de transporte, na logística de armazenamento e na logística de distribuição? Isso é um grande desafio pensando no nosso território nacional. Outra meta que a gente tem é a manutenção da diversidade agrícola, que para o nosso país especificamente é uma outra meta a ser vencida. Quando a gente pensa no estado de Mato Grosso, pelo menos, nós temos justamente essa dificuldade da diversidade agrícola. Nós somos grandes produtores nacionais, porém nós somos grandes produtores de pouquíssimas variedades. E aí, essa ODS 2, nessa meta, vem falar da necessidade dos países investirem em produções diferenciadas. E aí, se eu consigo produzir diferentes alimentos dentro do mesmo território, eu consigo com muito mais facilidade garantir segurança alimentar, tá? Ainda sobre essas metas, nós temos a necessidade de aumentar o investimento em infraestrutura rural e serviços de extensão agrícola. Desde quando o conceito de segurança alimentar ele surgiu no mundo, a segurança alimentar está diretamente relacionado à produção agrícola. Então, não dá para se pensar em segurança alimentar sem se pensar em produção de alimentos. Então, indiretamente, nós precisamos continuar investindo em formas diferentes de garantir a segurança alimentar, também a partir da produção de alimentos. Formas diferentes de produzir o mesmo alimento, de forma que eu consiga, talvez, melhorar a qualidade nutricional desse alimento, agredindo menos o meio ambiente e, talvez, inclusive, em menos tempo, e conservando ele de forma mais longa. Outra meta que a gente tem é corrigir e prevenir distorções comerciais nos mercados agrícolas mundiais, principalmente quando nós pensamos no pequeno produtor. Muitas vezes nós temos o pequeno produtor com muita dificuldade de inserção no comércio, com dificuldade de inserção no mercado competitivo para vender os seus produtos produzidos.
E aí essa meta ela vem falar justamente dessa necessidade de corrigir essas distorções. O quanto talvez o pequeno produtor tenha capacidade competitiva com o grande produtor, tá? E, por fim, a meta de adotar medidas para assegurar o bom funcionamento dos mercados de produtos alimentares básicos e seus derivados. Hoje nós temos uma indústria de alimentos que foca muito, ou que dá muito subsídio para a oferta de produtos industrializados. E aí essa meta, ela vem trabalhar conosco a necessidade de eu ir além. Ou seja, ao invés de ter muito suporte para o ultraprocessado, eu, na verdade, ter muito mais suporte para os alimentos básicos e seus derivados. Porque a gente sabe hoje que os alimentos básicos, eles são os alimentos de qualidade. Eles são os alimentos saudáveis. Então, eu preciso incentivar que o mercado tenha eles em maior quantidade na gôndola do que os ultraprocessados. Essa também é uma outra meta que nós temos um caminho muito longo pela frente. Apesar dessas metas elas serem muito difíceis, elas são possíveis. A questão é que a proposta é garantir fome zero até 2030 e a expectativa era atingir a fome zero até 2030. E aí muito se tem discutido que nós não vamos atingir essa meta. E aí muitas pessoas têm exacerbado que essa meta ela não vai ser garantida porque nós tivemos uma pandemia no meio do caminho. Mas analisando os dados, o mundo, e aí não é só o Brasil, o mundo ele estava muito distante de atingir a ODS Fome Zero, muito mesmo antes da nutrição, muito mesmo antes da pandemia. Então, as catástrofes que nós vivenciamos em 2020, em 2021, a respeito da pandemia, a respeito da guerra que nós ainda estamos vivenciando, elas só exacerbaram uma situação de insegurança alimentar que o mundo já vivia. Então, o nosso esforço de combater a fome é algo permanente. O esforço de garantir segurança alimentar é algo que precisa acontecer por mim, por você e por todos nós, que temos também o nosso papel social nisso. E aí, nós temos que nos lembrar que garantir segurança alimentar vai muito além da disponibilidade de alimentos. Ou seja, não basta o supermercado ter o alimento disponível para eu comprar. Eu preciso também ter dinheiro para isso. Porém, não é só isso. Muitas vezes o alimento não está disponível por outros motivos. E isso é algo também assim que nós estivermos planejando os nossos projetos. Porque os nossos projetos, eles não vão ter somente o intuito de acabar com a fome, mas é acabar também com as formas indiretas de se vivenciar a fome. A insegurança alimentar é uma forma indireta de se vivenciar a fome quando nós olhamos a insegurança leve e quando nós olhamos a insegurança moderada. E aí, nesse contexto, garantir segurança alimentar nos faz olhar para o sistema alimentar. Hoje, o sistema alimentar ele se refere a toda a cadeia ou a todas as atividades que envolvem necessariamente o consumo alimentar. E aí também envolve as atividades anteriores ao consumo. Então, envolve a cadeia de produção de alimentos, envolve os ambientes alimentares. Então, para a gente garantir uma saúde socioeconômica e ambiental, eu preciso garantir segurança alimentar. Para garantir segurança alimentar, eu não posso só pensar em ficar falando da importância de uma alimentação saudável. Então, eu não posso só focar no consumo alimentar. Eu preciso focar em fatores muito anteriores a isso. Então, os nossos projetos, por exemplo, eles também precisam pensar em mudanças climáticas que afetariam a produção de alimentos. As mudanças climáticas podem fazer os produtores perderem as suas produções. Se a gente não tem produção de alimentos no território, a gente não tem alimento disponível. A gente também precisa pensar na renda e na distribuição. Ao garantir formas diferentes do indivíduo ter acesso à renda, eu consigo garantir com que ele tenha acesso ao consumo alimentar adequado.
Os nossos projetos também precisam pensar na diversidade populacional, inclusive partindo do pressuposto que o nosso estado é um estado de migração. Nós temos recebido muitos migrantes. Talvez pensar nos hábitos alimentares, na cultura diferenciada dessas pessoas também é um ponto extremamente importante para se falar de fome zero, tá? E se os nossos projetos, por exemplo, conseguem propor estratégias que são anteriores ao alimento na minha gôndola do supermercado, que envolve o processo produtivo, que envolve a distribuição desses alimentos, a gente tem dados na literatura que referem que muito dos alimentos que são transportados do campo para o comércio são perdidos ao longo do transporte. E boa parte dessa perda de alimentos no transporte alimentaria milhares de famílias brasileiras. Será que a gente não consegue pensar numa logística mais viável a respeito disso? Não sei. E aí a gente está só contextualizando e dialetizando a respeito disso. Para a gente já ir finalizando a nossa oficina, eu quero conversar com vocês só mais dois conceitos que se referem aos ambientes alimentares. São conceitos novos e que estão diretamente relacionados com a segurança alimentar. O primeiro conceito é sobre deserto alimentar e o segundo conceito é sobre pântano alimentar. Acredito eu que são conceitos novos, que pouca gente tenha ouvido falar. O conceito de deserto alimentar, ele se refere à necessidade que eu tenho de ter alimentos saudáveis dentro do meu território geográfico. E aí as pessoas que vivem, em ambientes de desertos alimentares são aquelas pessoas que precisam percorrer grandes distâncias para ter acesso a alimentos in natura ou minimamente processados. Ou seja, a oferta desses alimentos, que são os alimentos de qualidade, ela é extremamente escassa. Então, as regiões de deserto alimentar são aqueles ambientes em que os indivíduos eles precisam percorrer quilômetros, eles precisam pegar meios de transporte diferenciado, por exemplo, para conseguir comprar uma fruta, para conseguir comprar uma verdura. E aí, se eu preciso percorrer longas distâncias para comprar comida saudável, as chances de eu comer saudável é menor. E aí, se eu tenho chances reduzidas de comer saudável, eu tenho maior probabilidade de estar em situação de insegurança alimentar. Já o conceito de pântano alimentar, ele é um pouquinho inverso. O conceito de pântano alimentar, ele se refere aos locais que predominam a venda de produtos ultraprocessados, ou seja, são aqueles alimentos com alto valor calórico e que têm pouquíssimos nutrientes. E aí a gente tem como exemplo nesse slide as redes de fast food e as lojas de conveniência, onde a gente encontra, por exemplo, biscoito recheado, sorvete, picolé, refrigerante, bebidas açucaradas, salgadinhos de milho. E aí as regiões de pântano é quando o indivíduo mora num território onde ele não precisa andar muito para encontrar esse tipo de estabelecimento. Eu tenho muitos estabelecimentos dessa qualidade no mesmo território geográfico. E aí, pensando no conceito de segurança alimentar, a gente tem que refletir assim: se eu tenho um indivíduo em uma região de deserto, em uma região de pântano, eu estou falando de um indivíduo que ele não precisa andar muito para comer um ultraprocessado, ou seja, ele não precisa andar muito para comer comida ruim, comida de qualidade duvidosa, muito calórico e pouco nutriente, mas para comer saudável, para comer fruta, para comer verdura, para comer arroz, para comer feijão, ele tem que andar muito. A gente consegue andar muito todo dia? Não. Então, muitas vezes, isso dificulta e limita a pessoa a ter uma alimentação adequada. Ela pode até ter grana, o alimento pode estar disponível, mas o alimento que é saudável e que está disponível está longe da casa dela. E aí, ela consegue andar 2 esquinas e comprar um macarrão instantâneo. Ela consegue virar a esquina e comprar um biscoito recheado. Mas para ela comprar o pãozinho caseiro, ou para ela comprar um pãozinho francês, talvez, ela precisa andar, né, sei lá, cruzar um bairro. E aí são pessoas que, infelizmente, no decorrer do tempo, teriam maior probabilidade de vivenciar insegurança alimentar.
E aí, pensando nisso, os nossos projetos precisam também refletir. Será que não há possibilidade de se investir em uma redução de região de deserto, mas reduzir uma região de pântano? Eu não preciso de uma região de pântano alimentar. E eu preciso combater os desertos alimentares. Dentro disso, existem N caminhos que a gente poderia percorrer para garantir a segurança alimentar e nutricional e também para erradicar a fome. A ideia dessa oficina é que a gente consiga refletir sobre todas essas possibilidades de caminhos a serem percorridos e de forma que eu consiga, de fato, né, contribuir para o DS2, que é a de erradicação da fome ou a fome zero, e talvez contribuir para todas as metas que foram apresentadas anteriormente. E eu finalizo ela apresentando uma frase que é extremamente importante para a gente refletir a respeito da segurança alimentar, que se refere que erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade é algo que todos nós, individualmente e coletivamente, precisamos fazer juntos. Muito obrigada.